Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Não sei se você já parou para pensar, mas no nosso círculo de relacionamento, no círculo de vida casual, uma das coisas mais difíceis é ter que enfrentar uma traição, é ter que enfrentar uma frustração, é ter que enfrentar alguém que nos magoou, é ter que lidar com a decepção, é ter que lidar com a punhalada nas costas, é ter que lidar com um inimigo que outrora era amigo. É ter que lidar com alguém que está se portando como um inimigo que é próximo da gente. Isso às vezes acontece. Isso às vezes acontece entre o esposo e a esposa, com situações que eles vivem dentro de um lar, do qual eles se tratam como inimigos. Isso acontece às vezes na relação de pai e filho. Isso às vezes acontece na relação de irmãos. Eles terem que lidar com conflitos, com situações de traição, de frustração. E é muito complicado lidar com situações assim. Quero compartilhar com você um momento no qual o rei Davi, ele passou por uma situação semelhante a essa. O contexto do Salmo 55, que eu vou estar lendo com você uma porção, trata sobre a perseguição que Davi estava enfrentando, mas que foi provocada e foi apoiada por um amigo próximo dele, alguém que era muito próximo dele, alguém que fazia parte do seu círculo de amizade, alguém que fazia parte da sua mesa, que comia na sua mesa, alguém que tinha liberdade na intimidade dele. Então, quero ler com você o Salmo 55, verso 4, verso 8, que diz o seguinte: O meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então eu disse: quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Depressa eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. Olha só o que o salmista Davi compartilha diante do contexto que eu apresentei para você. Que numa situação dessa, o salmista Davi, ele se sente atribulado internamente. O coração dele estremece no peito, como se sentindo palpitação no seu coração, no peito, taquicardia. E terrores de morte sobrevêm sobre ele. Ele fica numa situação de que ele pensa na morte, de que ele olha para a morte. Terror da morte sobrevém sobre ele. E ele sente o desejo de fugir de tudo. Ir para um deserto, para achar o quê? Para achar descanso. Ir para um lugar bem longe, onde ele não tenha que lidar com situações desse tipo, onde ele tenha que fugir de tudo, de todos, e se abrigar do vendaval da tempestade. Porque às vezes, quando isso acontece, isso bagunça a mente, isso bagunça a nossa alma, o nosso coração. Mas também vem tudo junto. Às vezes as tempestades externas, coisas externas também estão acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente está com instabilidade aqui dentro e a gente está com instabilidade fora da nossa realidade, círculo de vida. Então a vontade que dá às vezes é de sumir, é de fugir, de ir para o deserto com o propósito de encontrar descanso. Você já passou assim, uma situação dessa alguma vez? Ou você está passando por uma situação dessa, no qual você sente vontade de sumir? Trabalho, família, problemas, seja ministério, seja conflitos internos, seja N problemas. E você tem vontade, por vezes, de sumir. Você tem vontade de ir para o deserto, você tem vontade de ficar longe de todos, com o propósito de buscar descanso. Aí o salmista Davi, ele diz muita coisa a respeito dos inimigos que estão vindo sobre ele, só que ele diz algo que é muito importante nós considerarmos no momento assim. Verso 16, ele vai dizer o seguinte: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Eu, porém,
invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Dá vontade de sumir, dá vontade. Dá vontade de jogar tudo pro alto, dá vontade. Dá vontade de buscar refúgio e descanso em tantas outras coisas que o mundo pode oferecer, que as situações podem oferecer. Sim, dá vontade. Mas o que nós devemos fazer? É invocar a Deus e aguardar que Ele salva, aguardar que Ele irá salvar. Isso que nós devemos fazer. Então gostaria que você ficasse com essa palavra, com essa meditação, nos momentos que talvez você se sente nessa situação. Se sentir traído, se sentir perseguido, no momento que você se sentir frustrado, decepcionado, principalmente com pessoas próximas. Às vezes, quando a gente passa por problemas assim, a gente consegue buscar refúgio em pessoas próximas para nos ajudar. Mas e quando são essas pessoas próximas que nos frustram, que nos decepcionam, que nos traem, que trazem problemas sobre nós? E o que nós vamos fazer? Às vezes a vontade é fugir, porque aqueles que deveriam ser o nosso porto seguro não são. Dá vontade de fugir. Só que a atitude que nós devemos tomar é invocar o Senhor e esperar a salvação dele. Então gostaria que você pensasse sobre isso em situações assim, que você agisse dessa maneira. Amém, queridos? Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por essa reflexão. Nós oramos em nome de Jesus, gratos pela oportunidade de saber que no Senhor nós podemos encontrar descanso, auxílio, socorro. Nós temos um Deus que nós podemos clamar nos momentos mais difíceis, mais adversos, nos momentos no qual a gente sente vontade de fugir, de desaparecer, no momento no qual a gente se sente abatido por dentro, um coração palpitante e olhando para a morte com prazer e olhando para a morte como algo a ser considerado. Nesses momentos nós possamos clamar a Ti. Nós oramos, Senhor. Nos lembre que nós temos um Deus que nos guarda e tem socorro e auxílio para nos dar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.